E aí, pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Victor Rubens e eu sou um dos professores de Geografia do cursinho Humanista. Na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre projeções cartográficas. O meu e-mail está logo aqui embaixo, então qualquer pessoa que tiver dúvidas, sugestões, críticas, pode estar me mandando, eu estarei lá disponível para poder responder. E assim, na aula anterior, a gente teve uma breve introdução sobre aspectos gerais da Terra, falando desde como a Terra foi criada, é claro, baseando na teoria do Big Bang, que é a mais aceita na comunidade científica, e falando de como a Terra foi evoluindo ao longo dos bilhões de anos até chegar no modo que a gente já conhece hoje. Também falamos um pouco sobre divisão de continentes, e provavelmente o professor passou um mapa parecido com esse aqui, se não igual. E pois bem, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre projeções cartográficas. Aqui a gente tem o nosso planeta Terra, do jeito que a gente o conhece, esférico, e a gente sabe que ele é um corpo que está no espaço e não existe bem uma orientação, o que fica em cima, o que fica embaixo. Tudo que a gente tem é uma convenção onde adotou-se que o norte fica em cima, que o sul fica embaixo, para poder orientar melhor e todo mundo conseguir entender os mapas e o espaço onde a gente vive. Então, o que a gente vai estudar em projeções cartográficas? A gente vai entender um pouco sobre como são feitos os mapas e como são interpretados certos tipos de mapas e ver a diferença entre eles também. Então, falando um pouco sobre a definição, a projeção cartográfica é o resultado de um conjunto de técnicas que permitem representar num plano elementos que estão na superfície de uma esfera. No caso, essa esfera é o nosso planeta Terra. E assim, para toda representação bidimensional que a gente for fazer da Terra, que é um corpo tridimensional, a gente vai ter uma distorção. Essa distorção vai ser porque é impossível a gente colocar num plano bidimensional todos os dados da superfície da Terra, que é uma esfera. Então a gente sempre vai ter uma distorção. Então, dada a definição das projeções, agora a gente tem a classificação. Não importa qual seja a técnica utilizada, sempre vai haver uma distorção. E a gente tem as seguintes classificações. Nós temos as projeções conformes, equivalentes e afiláticas. As projeções conformes têm uma grande fidelidade em relação às formas dos continentes. Mas aí, com isso, você acaba tendo uma distorção em relação às áreas. Já as equivalentes é o contrário. Você tem uma grande fidelidade com as áreas dos continentes, das massas de terra, mas acaba tendo uma distorção das formas. Então você tem uma precisão em áreas, mas uma distorção em relação às formas dos continentes. E temos as afiláticas também, que são projeções que tentam misturar um pouco da distorção entre formas e áreas, de maneira a ter um resultado mais equilibrado na projeção. Então a gente tem um mapa assim, com distorção dos dois tipos, porém mais equilibrados. Aqui ao lado nós temos exemplos dessas três projeções. Aqui a primeira é a conforme, a segunda é equivalente e a terceira é a afilática. Note que nessa daqui e nesta nós temos áreas diferentes. Os continentes têm tamanhos diferentes, justamente por causa dessa distorção. E aqui na terceira a gente tem até um mapa com formato diferente, já não é um mapa retangular, e a gente vê que também existe um trabalho para que essa imagem fique mais agradável aos olhos e também útil dependendo da situação. E para explicar melhor um pouco como que são montados esses mapas, como que é feita uma projeção, eu tenho um exemplo aqui de uma bola de futebol. Vamos imaginar que a gente quer pegar essa bola de futebol, considerando que é o nosso planeta Terra, e quer planificar ele para poder fazer um mapa, assim como a gente faz o mapa do planeta. A gente vai ver que é impossível a gente desfazer essa bola e ter como resultado um mapa quadrado, bonitinho. É como se a gente recortasse todos os gomos da bola e colocasse sobre uma mesa. A gente não vai ter algo que se pareça com um mapa quadrado que a gente está acostumado a ver. E para ter esse aspecto de mapa, o que tem que ser feito? Alguns dos gomos da bola têm que ser distorcidos, alguns ficam maiores, as suas formas acabam mudando, e isso é feito para poder enquadrar o que antes era uma bola redonda no formato plano, que é o que a gente está acostumado a ver nos mapas. Então, a gente sempre vai ter uma projeção cartográfica as distorções, que podem ser nas formas, nas áreas e distâncias, e até simultaneamente. E agora a gente vai falar um pouco sobre as técnicas das projeções cartográficas. Eu não sei se está dando alguns erros aí no meio do vídeo, mas é porque ainda não tenho tanta experiência como youtuber, mas aos poucos eu vou melhorando e vou fazendo os vídeos mais legais para vocês também, nos próximos vídeos que saírem. Mas assim, vamos lá então com as técnicas de projeções cartográficas. A gente tem essas três principais técnicas, que são da técnica da projeção cilíndrica,
que é esta, projeção cônica e projeção plana, e aí a gente vai ver como que elas funcionam e para que elas podem ser aplicadas também. A projeção cilíndrica, a gente imagina que um cilindro ele passa do lado de fora da Terra e cada ponto da superfície da Terra é projetado nesse cilindro, o que gera para a gente o mapa que a gente quer ver. Nessa projeção, os meridianos e os paralelos formam ângulos de 90 graus entre si, o que é útil que a gente pode ver no aplicativo do Google Maps, eles usam esse tipo de projeção também por causa desse ângulo. Essa projeção tem uma grande fidelidade tanto em formas quanto em áreas na região do Equador, porém ela tem uma grande distorção na região dos polos, que é como vocês estão vendo aí no vídeo. E agora seria como que o mapa é gerado a partir dessa projeção cilíndrica. E a gente tem esse aspecto de mapa aí que vocês podem ver. A gente vai falar especificamente dele depois. Já a projeção cônica, ela tem um princípio parecido, só que em vez de envolver o planeta Terra com o cilindro, a gente envolve ele com o cone, como o próprio nome da projeção já diz. E nisso a gente tem aqui os paralelos formando arcos, como a gente pode ver aqui, e os meridianos partindo de um mesmo ponto, da maneira que eles estão dispostos aqui. Esse tipo de projeção, ele não consegue pegar todo o planeta de uma vez. Então, você não consegue projetar todo o planeta Terra numa mesma projeção, usando apenas a projeção cônica. Então, esse tipo de projeção é usado muitas vezes para projetar continentes, ou às vezes países, regiões, mas não o planeta inteiro. Como é o caso aqui dessa projeção, que acabou pegando mais aqui os Estados Unidos, Groenlândia e um pedaço da Europa. Talvez não fique tão visível assim, mas eu acho que de fato é só mesmo entender que não é possível pegar todo o planeta numa projeção cônica. Agora a gente tem a projeção plana ou azimutal. Para essa projeção, consideremos o seguinte: imagine alguém que está no foguete ou no helicóptero do lado exterior da Terra, e essa pessoa então vai lá e fotografa a Terra dessa maneira assim. Ela vai ter uma fotografia parecida com isso. E é justamente isso que é a projeção plana. Nela considera-se esse plano tangente aqui ao planeta Terra, e cada ponto do planeta é projetado nesse plano que nos dá essa projeção. E agora vamos aos exemplos aqui de projeções, começando com a projeção de Mercator. Ela é, assim, sem dúvidas, a que a gente mais vai ver na nossa vida, e ela está presente no Google Maps, está presente em GPS, justamente porque, conforme a gente viu anteriormente, as projeções cilíndricas têm os meridianos e os paralelos, que no caso aqui são os meridianos verticais e os paralelos horizontais, formando entre si um ângulo de 90 graus. Isso facilita muito para um sistema de coordenadas de um GPS trabalhar, por exemplo. Mas aqui, nessa projeção em específico, a gente tem um outro ponto muito importante, que é em relação à grande distorção de áreas que ela apresenta. Como foi dito anteriormente, essa projeção ela tem uma grande fidelidade aqui na região do Equador, onde tudo é muito bem representado, porém quanto mais próximo do polo você se aproxima, mais distorção de áreas você tem. E essas distorções elas podem ser vistas nesse mapa que a gente tem aqui à direita. Nesse mapa, a projeção de Mercator está em azul claro, e em azul escuro a gente tem o tamanho real dos países. Então a gente vê que os países que estão ao norte, como por exemplo a Rússia, o Canadá, eles são representados muito maior do que eles realmente são. Essa projeção ela é muito criticada por ter, esconder o interesse político por trás dela. Que é, se a gente parar para pensar, os países do hemisfério norte, em sua maioria, são países ricos e desenvolvidos, enquanto que os países do hemisfério sul não são países assim tão ricos. Essa projeção ela é criticada por isso. Como você aumenta as áreas dos países do hemisfério norte, você dá a impressão de que eles são maiores do que eles realmente são. E não é isso que acontece. Nessa projeção aqui, a gente tem a Groenlândia praticamente do tamanho da África. E a gente vê que não é assim. Tem um site interessante, que é esse site aqui que chama The True Size. E nele a gente consegue ver direitinho como que essa distorção acontece. A gente tem aqui a Groenlândia, que eu tinha citado, e aqui embaixo a gente tem o Brasil. Então olha o que acontece se a gente pega a Groenlândia e arrasta ela aqui para a região do Equador. A gente vê que tem uma diminuição muito grande
da representação dela, mas não é porque o país diminuiu. É porque aqui ele está representado da forma correta na projeção de Mercator. E essa distorção ela pode ser vista novamente nesse videozinho aqui, que explica melhor como que é feita a projeção e como que ocorrem as distorções nos polos. Já essa outra projeção é a projeção de Gao-Peters. Ela é uma projeção que, ao contrário da de Mercator, que deixa a Europa no centro, que deixa os países do norte maiores do que eles realmente são, essa projeção traz uma fidelidade maior de áreas, porém ela tem uma distorção em relação às formas. Então, embora essa projeção não seja muito conhecida nem muito utilizada, ela é boa para a gente ter a noção da dimensão real dos países. Nessa projeção a gente consegue ver o quão grande é o continente africano, por exemplo, em relação à Europa, que é pequena. O quão grande é a América do Sul em relação à América do Norte. E aqui a gente tem a projeção de Robinson. Essa é uma projeção que usa distorções tanto em relação às áreas quanto em relação às formas. Só que ela tenta equilibrar isso para ficar assim, melhor visivelmente possível, para ficar uma projeção mais bonita de se ver e também sem ser tão injusta em relação às áreas como é a projeção de Mercator, por exemplo. E aqui a gente tem várias outras projeções. O que eu quero mostrar com isso? O nosso planeta pode ser representado assim, em um mapa de vários jeitos, de inúmeras maneiras. E cada projeção vai ter uma utilidade e também pode ser boa ou ruim para algumas coisas e defender alguns interesses. Eu tinha dado o exemplo da projeção de Mercator, que é uma projeção que foi desenvolvida mais ou menos ali na mesma época que estavam ocorrendo as grandes navegações. Então, por isso, naquele contexto político, a Europa era o centro do mundo, a Europa era o lugar mais importante, e por isso, por convenção, eles decidiram a colocar ali na região central do mapa e ainda assim na região superior, que é para dar essa ideia justamente de que a Europa era o centro do mundo. Hoje em dia, a gente conhece o planeta de uma forma bem mais abrangente e a gente sabe que não existe um meio do mundo e que qualquer lugar pode ser representado como meio do mundo dependendo do mapa que a gente está usando. Então aqui a gente tem várias projeções com várias técnicas, mas o importante é saber que nenhuma delas está certa ou errada, depende apenas de como essa projeção vai ser utilizada. Já aqui a gente tem um exemplo que é a bandeira da ONU. Nessa bandeira é utilizado de uma projeção plana ou uma projeção azimutal também, que é a mesma coisa, para poder representar todos os países. Ainda assim a gente consegue ver que eles optaram por deixar os países do hemisfério norte no centro dessa projeção, mas ainda assim essa é uma forma correta de representar o nosso planeta. E agora a gente vai falar um pouco sobre as anamorfoses. A anamorfose é um tipo específico de projeção onde a distorção que a gente encontra nelas é proposital e ela é feita justamente para explicitar algum dado ou alguma estatística que a gente está estudando. Toda distorção que tem numa projeção como essa é feita com base em algum dado. Nesse caso aqui, o dado que é estudado é a população total. Então a gente consegue observar que os países com maior população, no caso aqui são China e Índia, têm uma distorção e ficam muito maiores do que realmente são, justamente para mostrar que eles têm essa população maior, enquanto países com população menor acabam ficando menores do que realmente são. Nesse tipo de projeção, é muito importante estar atento aos dados que estão sendo estudados para ocasionar essas distorções. Esse é outro exemplo de anamorfose. Novamente, o dado que a gente tem aqui em relação à população. Eu coloquei 3 vezes esse mapa em relação à população, porque ele é o que mais aparece. Mas também pode aparecer relacionando com o PIB de certos países. Como a gente está com essa pandemia aí de coronavírus, pode ser que apareça algum mapa relacionando o número de casos aos países. E a gente tem que ter em mente que essas distorções são feitas em cima dessas estatísticas, em cima desses dados. Então, para finalizar, eu trouxe aqui um resumo do que a gente falou, e é mesmo assim, os pontos mais importantes que é para a gente não se esquecer. Eu vou até ir lendo um pouco aqui para acompanhar com vocês. Toda projeção tem distorção, seja em áreas, formas, distâncias ou contornos. É o que a gente viu em todos aqueles casos, não vai existir uma projeção 100% perfeita. O que fica em cima ou embaixo é apenas uma convenção. Então, a maneira que a gente vê os mapas hoje em dia foi adotada assim há muito tempo e a gente segue com ele até hoje porque é o que a gente já está acostumado a ver. Mas não existe um lado certo para colocar em cima ou embaixo de um mapa, é tudo uma convenção.
Os três métodos principais para fazer projeções é o método da projeção cilíndrica, cônica e azimutal, que também pode ser chamado de projeção plana. As projeções cilíndricas têm meridianos perpendiculares aos paralelos, que é o que a gente viu naquele videozinho lá atrás. As projeções podem ter uma intenção geopolítica em sua concepção. É o caso da projeção de Mercator, que tem a Europa no centro, que tem a Europa em cima, que passa aquela sensação de superioridade e que os países são maiores do que realmente são. As principais projeções, Mercator, Peters e Robinson, que são os exemplos que eu passei com mais detalhe para vocês. A de Mercator, ela é bem precisa na região do Equador, porém uma grande distorção nos polos. Essa visão eurocêntrica, que eu já falei várias vezes, e a valorização do hemisfério norte. A de Peters tem uma grande distorção de formas, porém é precisa quanto às áreas. Tem uma visão descolonial do mundo e a valorização dos países do hemisfério sul. E por fim, o último que a gente falou, que é as anamorfoses, que são as projeções onde a distorção é proposital em função de determinados dados. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha dado para tirar proveito desse vídeo, que tenha dado para entender. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar me encaminhando no e-mail que está no início do vídeo. Aqui estão as referências que eu usei para montar o vídeo. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Humanista, ficar de olho aí, porque toda semana a gente vai ter conteúdo novo. Dessa forma, eu acho que a gente vai poder aproveitar muito o nosso tempo. Fiquem em casa, usem álcool e gel, e é isso. Obrigado.